Boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é o canal Inspire-se LM no YouTube, na nossa página do Facebook e aqui no Instagram também. Meu nome é Flávio Endo, a minha missão aqui é ajudar você a viver uma vida sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura. Simplesmente jogando aí aqueles famosos mal-entendidos fora, tá bom? E estamos preparados aí para a gente lançar mais alguns mal-entendidos aí para dentro da lata do lixo. Eu estou bem preparado aqui. Show de bola. Vamos lá? Novamente aqui, eu sempre gosto de ressaltar, né, a honra que é ter esse canal, esses meios de comunicação aqui com você, essa forma de transmitir um pouco da forma como nós estamos vendo o mundo, da forma como nós estamos também usufruindo, né, tirando proveito, tendo resultados, obtendo resultados aí através destes entendimentos que a gente traz aqui com exclusividade para você aqui nesse canal. Então, é sempre uma honra e um privilégio ter a sua atenção aqui também. Então, agradeço aí você, tá bom? Estamos falamos um pouquinho na live de terça-feira sobre procrastinação, e junto com isso surgiram ali algumas questões, né, com relação a algumas coisas que eu falei, principalmente a questão das pausas, né? A questão das pausas, trouxeram aí algumas controvérsias que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, para que possa esclarecer e tirar algumas dúvidas, tá bom? De qualquer forma, se você ainda tem dúvidas, mesmo ao longo da nossa live de hoje, ou ao longo do vídeo de hoje, deixe nos comentários que nós responderemos para você, tá bom? Algumas das questões que surgiram são com relação de novo, né? Como eu falei para vocês, algumas crenças que nós temos embutidas que impedem da gente ir mais a fundo. Então, quando a gente está falando sobre pausas, eu não estou falando sobre pausas dentro de um contexto ou de um conceito, né, antigo, porque eu completamente entendo o que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou trazer para você. Por isso, vou reforçar aqui novamente a importância de você ir além das suas crenças, ir além das suas programações e questionar os seus conceitos, os conceitos que estão construindo essas crenças, tá certo? Se você não fizer isso, você vai continuar neste embate, né? Onde eu trago para você aqui eu aponto para você uma direção, e a gente trouxe, por exemplo, algumas ideias com relação à procrastinação, e uma das ideias foi entender que talvez pausas não são procrastinação. Isso vai diretamente contra o conceito que construiu estas crenças. Então, é importante que você consiga ir além, né? Abra-se a esta oportunidade que está sendo mostrada para você, porque até hoje, talvez, o que tenha sido mostrado para você foi, tá certo, né? Você tem que lutar contra a procrastinação, você tem que fazer esforço, você tem que, se não fizer assim, sem esforço, sem resultados, né? Então, tem uma avalanche de crenças criadas em cima de um conceito velho e antigo, tá bom? Então, importante que a gente dê este passo mais a fundo, né? Então, o meu objetivo aqui, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, é levar você mais a fundo, e não para que a gente fique discutindo nas crenças, tá certo? As crenças eu não vou discutir com você. O que está construído aí já, eu não tenho nem como discutir, porque a gente, estaria comparando laranja com banana, né? E eu não vou entrar nessa questão, nesse embate, né? Eu quero que você veja o que eu estou vendo, que é um nível abaixo, né? Ou um nível mais profundo dentro da nossa construção psicológica, tá bom? Então, algumas das coisas que surgiram, vamos lá. Eu não me sinto bem com essa ideia de pausas,
né? Eu até deixei anotado aqui, porque do outro lado, né? Do outro lado tem lá alguém esperando que eu execute lá uma tarefa, por exemplo. Muitas vezes tem alguém lá esperando, né? Aguardando a execução. Ou dependendo, às vezes. Dependendo que eu execute dentro do prazo e tudo mais, tá? Algumas coisas que reforçam isso, né? Algumas coisas que reforçam isso. O bem-estar da outra pessoa, está dependente da execução dessa tarefa. Então, ela vai ficar feliz, vai ficar realizada se eu executar isso, né? Essa é uma questão. O meu bem-estar está vinculado ao bem-estar do outro. Então, no fundo, o que a gente está querendo? Felicidade, né? Então, vamos lá. Como é que a nossa cabeça funciona? Tá. Se eu entregar, eu deixo a outra pessoa feliz. A outra pessoa feliz deixa eu feliz. Certo? Então, aqui já tem um grande mal-entendido, que a gente já vai conversar já. Tá? Mas olha só, isso aí naturalmente acaba surgindo essas questões, porque se eu não executar, o outro vai ficar triste, ou vai ficar bravo, vai ficar nervoso. Isso não vai ser bom para mim. Então, não vai ser bom para ela e não vai ser bom para mim, certo? Então, tem aí um vínculo de bem-estar e condições externas, percebe? Isso é importante que você consiga perceber. Outra coisa que acaba ajudando a construir e reforçar as crenças, né? Eu não tenho tempo suficiente, Flávio, para executar as tarefas que já estão se amontoando. Eu já não tenho tempo para executar elas. Como é que chega você e fala para mim, pausas são importantes? É tipo aí na sua cabeça, meu, o cara é doido, isso não é factível, tá certo? Vamos falar sobre isso também. Para mim, pausa é uma perda de tempo. Quem aí já ouviu isso ou tem isso como um mantra, né? Nós já tivemos, eu já tive conversas com algumas pessoas que chegaram a relatar, né, e talvez você conheça alguém, porque eu não conheço só uma ou duas, eu conheço algumas que já relataram para mim que dormir é uma perda de tempo. Então, olha a que ponto que nós estamos chegando, de tanto mal entendido, né? Dormir é uma perda de tempo, né? Então, uma das últimas imersões que a gente teve e tudo mais, tinha uma pessoa que ela só dormia mesmo porque o corpo apagava, mas ela dormia, acho que, se não me engano, era 3, 4 horas só por dia por muito tempo. Ela estava nesse ciclo, né? Porque ela via como realmente uma perda de tempo, tá? Depois eu conto os resultados que ela teve. Essa aqui é legal também. Eu já pratico pausas, porque eu uso o método Pomodoro, por exemplo. Sei lá, tem vários métodos daí, né? Mas tem o famoso aí, o Pomodoro, certo? Se você não conhece, não precisa conhecer. Mas tem lá um método, né, de você dar foco total numa atividade 21 minutos, ou 20 minutos, não sei muito bem, ou você estipula o tempo, enfim, não sou escolado nisso, então não estou aqui para te ensinar isso, mas a pessoa vem e fala, não, eu já pratico o método Pomodoro, e aí eu tenho obrigatoriamente o método, a receitinha de bolo, me obriga a fazer pausas, tá certo? Tá certo. Porém, isso não funciona, Flávio. Não funciona porque quando eu faço a pausa, aí começa a dar a ansiedade, aquele comichão de continuar fazendo alguma coisa, porque se eu entendo que pausa é perda de tempo, então, e eu estou obrigatoriamente nesta pausa, porque o método me obriga a fazer isso, né? Porque lá tá falando que se eu fizer isso eu vou ficar bem, isso me traz mais ansiedade. Então, na pausa, o que a pessoa está sentindo? Ela está sentindo leveza, clareza, fluidez? Não, ela está sentindo ansiedade, porque ela está parada, porque ela deveria estar o conceito não mudou.
o conceito não mudou. Tá certo? Então, o que a pessoa está fazendo na pausa? Olha só, a pausa não é... Quando a gente fala de pausa, é uma coisa importante também, da gente abrir um parênteses aqui. Quando eu tô falando de pausa, não é a pausa de repente, estar tá teclando ou fazendo alguma coisa no trabalho, e aí você diz para você que dá uma pausa, vai lá tomar um café, só que aqui tá trabalhando um monte ainda, um monte de coisa para fazer e tal, já tá pensando no outro problema e naquilo que você já estava fazendo e como que você vai continuar quando você voltar. Então, esse é o método Pomodoro aí, por exemplo. A pessoa para, só que ela não para. Ela tipo, finge que para. Então, quando eu estou me referindo a pausas, tem pausa e tem pausa. Tem uma pausa onde a pessoa fica fazendo coisas. E tem a pausa verdadeira. Tá certo? Um descanso mesmo verdadeiro. Desligar-se de tudo. Né? Tá. Agora, o que surgiu junto com toda essa conversa, né? Com todas essas questões que foram levantadas, surgiu um diagnóstico meu, da minha parte. E o diagnóstico foi o seguinte: esta pessoa que trouxe isso, ela entendeu que eu estava falando de método Pomodoro. Ou, na verdade, não é bem isso, mas ela entendeu que eu estava dando uma receita, que é uma técnica, que fazer pausas é uma técnica. Então, eu venho dizendo isso continuamente e vou continuar dizendo, sempre com muito respeito, porque eu sei, eu passei por isso, né? Eu vim de um processo onde o conceito era a criação de receitas de bolo para mim mesmo, para os outros, tá certo? Então, na minha história é recheado disso. Então, quando eu faço isso aqui com você, é com muito carinho e eu entendo você, tá certo? Mas não transforme o que eu estou falando aqui numa receita de viver. Não pega, não transforma. Eu expliquei a importância das pausas. Depois você assiste lá e veja se eu falei para você, faça pausas, 3 pausas por dia, todos os dias. Veja se eu dei uma prescrição, se eu prescrevi algo para você, ou se eu simplesmente estava descrevendo que nas pausas, quando as pausas acontecem, é onde nós tiramos, muitas vezes, até um ânimo, uma motivação para executar a tarefa, certo? Então, quando a gente ainda tem esse olhar de buscar uma receita, né? A gente facilmente transforma o que eu falei e o que eu estou falando aqui hoje ainda em uma receitinha de bolo para viver melhor, tá? Então, não é isso. Então, vamos deixar bem claro, fechar esse parênteses aqui. Outra coisa importante o que acontece, voltando abrindo parênteses, né? O que acontece quando a gente está simplesmente seguindo lá uma receitinha de alguém, que alguém falou, tipo o método Pomodoro? Isso transforma você simplesmente num executor de ideias dos outros, tá certo? Claro, com a ótima intenção de obter um resultado parecido com o que o outro obteve. Tá tudo bem, super válido, válido mesmo, tá? Fez parte dentro de um conceito de que a receitinha e tal vai nos ajudar, tá? Então, se receitinha funcionasse, olha só que interessante, né? Se receitinha funcionasse, vamos pegar, se a gente pegar, eu não sou muito ligado a futebol, né? Mas eu estava ouvindo uma reportagem e algo me chamou a atenção. Quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, nós estávamos com o mesmo time, né? Mesmo time, as mesmas pessoas, jogando no mesmo local,
tá certo? Então, mesmo as condições climáticas, tudo mais, de um ano antes, quando fomos campeões. Então, olha só, a receita que funcionou num determinado momento, qual era a receita? Local, pessoas, time, treinador, a receita. Acreditou-se que a receita ia funcionar sempre. E não funcionou. Isso a gente vê repetidas vezes em outras coisas. É só você abrir o olho e perceber. Então, não transforma o que eu falei em receita, porque você vai se tornar um executor de uma receita que nem existe, né? Que eu não te dei, tá certo? E o que realmente pode... O que isso está evidenciando, né? O que isso está evidenciando é que você entendeu, por exemplo, a questão das pausas, meramente intelectualmente. E aí, faz sentido, puxa vida, fez sentido e tal. Vou transformar isso numa receita, né? Se você não entendeu, não mudou o conceito que está por trás das suas próprias crenças, vai virar uma receita totalmente ineficaz. As suas crenças são muito fortes, são muito imperativas. Elas mandam muito mais do que você acha que você controla. Essa é a verdade, tá bom? Então, o ponto é, a sua oportunidade que você tem aqui neste canal é você ir mais a fundo, além das suas crenças, tá? Para que você possa achar algo mais imperativo que as crenças, que são os conceitos que construíram as suas próprias crenças. Água. Tá. Então vamos lá, vamos agora destrinchar um pouquinho esse assunto todo, né? Primeiro a gente precisa começar a entender o que talvez você não esteja enxergando, né? Ou seja, quais são os mal-entendidos que estão por trás de tudo isso que eu falei. O que foi que eu falei? Eu falei sobre o seu bem-estar estar vinculado ao bem-estar do outro, e o bem-estar do outro estar vinculado à tarefa que você faz. Essa é uma questão. Parar ou dar uma pausa é perda de tempo, dormir é perda de tempo. Eu já pratico pausas e não dá certo, eu fico mais ansioso, porque se eu estou ali na pausa, eu não estou fazendo, aí me dá uma ansiedade, mas o método falou que eu tinha que parar, e aí eu paro, né? Só que fica naquela, tipo, né? Vou, não vou, vou contra o método, daí aí que não vai dar certo mesmo. Então entra numa loucura de verdade, né? Uma loucura, uma doideira, né? O que mais que falamos? Isso. O método Pomodoro. Ah, sim. Eu não tenho tempo suficiente para executar minhas tarefas. Imagina para pausas. Impossível, não dá. Você está viajando na maionese, Flávio. Beleza, então vamos lá. Vamos ir a fundo. Eu não vou discutir o que você acredita. Eu quero que você olhe para além disso. O que está por trás, né? O que está por trás do fato de eu acreditar que o bem-estar da outra pessoa depende da execução da minha tarefa, né? E o meu bem-estar depende do bem-estar dela. Né? O que está por trás disso? Falei para vocês, esse vínculo do nosso bem-estar com algo externo. Independente se a outra pessoa tem este mal-entendido, você também tem. E onde é que você tem um poder de atuação e de mudar conceitos? É em você, não é no outro. Então, tem que começar por você, tá certo? Então, a nossa experiência, o nosso bem-estar não está vinculado a algo de fora. Não está. Não está. Vou falar de novo. Não está vinculado. Não existe esse vínculo, tá? Não tem relação nenhuma com a entrega da tarefa feita, o bem-estar da outra pessoa, tá? Esse é um ponto, talvez, um dos mais importantes nessa conversa. Né? Algumas outras coisas que a gente já até falou na live da semana passada, retrasada, com relação a entender que quanto mais a gente vai entendendo deste assunto,
né? Quanto mais a gente vai transformando estes conceitos, as crenças que produzem, né, as crenças produzidas e os efeitos, os comportamentos, né, eles vão se transformando naturalmente, sem esforço, tá? E aí uma coisa que nós falamos na semana passada, acho que 2 semanas atrás, foi qual é o estado mental, né, voltando aqui para o nosso assunto de procrastinação, produtividade, qual é o estado mental onde nós estamos mais aptos a produzirmos mais e melhor? Quando estamos estressados, ansiosos, nos sentindo pressionados para executar, tá certo? Olha o que eu tô falando. Quando nos sentir, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Eu tinha esta crença. Quanto mais pressionado eu estou, mais eu executo, Flávio. Ouço muito isso, tá bom? Já te respondo aí, Elis. Eu vi que tem um comentário aqui, já te respondo. Fica aí, fica na live aí, já vou olhar. Então, qual é o estado mental mais adequado? Pressão, estresse, a mente acelerada, e aí eu produzo mais, né? Eu acreditava nisso. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que quanto mais pressão eu tivesse, melhor. Tanto é que muitas vezes eu deixava para ficar mais perto do final do prazo, não conscientemente, não era porque eu estava controlando, não, mas deixava para chegar mais perto do prazo, para ir lá executar, né? Porque eu achava que nessa condição de maior pressão do prazo, né, eu executaria melhor, tá? E aí, então, voltando, né, à questão dos prazos e metas, uma coisa importante que a gente falou há 2 semanas é quem define o prazo? Quem define? Aí tem lá a questão da urgência, importância, né, que a gente falou, e é isso que eu gostaria que, se você não assistiu, assista também, porque conecta muito com esse assunto, tá bom? Importante você entender que tem assuntos que têm prazo, tem prazo. Se você não fizer, alguém pode morrer, tá certo? E como lidar com isso? Eu não vou responder hoje. Assiste a live, tá? Então, era esse assunto que eu queria conectar. E quanto mais a gente entender, melhor. Quanto mais a gente entender tudo isso, esse desvinculamento do externo, do exterior, melhor estaremos numa condição de maior liberdade. Então, quanto mais você entender que o seu bem-estar não está dependente do bem-estar da outra pessoa, e que o bem-estar da outra pessoa não está dependente da sua entrega, Flávio, mas se eu entender isso, aí que eu não vou fazer mesmo, né? Aí que eu não vou entregar mesmo, porque daí eu sei que, tipo, dane-se o outro, porque, né, já que ele fica lá nervoso, isso não me afeta, né? Então, tudo bem, então eu não vou fazer mesmo. É totalmente contrário, vamos chegar lá, tá bom? Mas olha só, quanto mais você entender essa liberdade que você tem, né, dessas pressões externas, a sua fluidez, a sua naturalidade, né, de bem-estar estará mais presente. Logo, em que condição, em que estado mental você passará a viver a maior parte do tempo? No estado de maior clareza, de maior fluidez. E é este o estado onde você produz muito mais e melhor. Portanto, você não vai deixar estourar os prazos porque você está num estado de fluidez. Acontece que nesse estado de fluidez é onde muitas vezes vem uma ideia de que é necessária uma pausa. Entende? Então, o jogo é totalmente contrário, inverso do que talvez você tenha trazido para mim. E se você olhar tudo isso que eu estou falando diante da mesma ótica das suas crenças,
você vai entender que eu estou indo contra as suas crenças. Eu não estou, eu só estou querendo te mostrar que existe um conceito por trás dessas crenças que está errado, que está recheado de maus entendidos. Tá? Então, tá aí o ponto máximo da nossa conversa, que é num estado diferente, numa condição diferente de estado mental, numa condição diferente de consciência, você, eu, nós produzimos mais e melhor. E que nesta condição, muitas vezes, o seu sistema, o seu corpo, a sua sabedoria, pedirá para você uma pausa. Pedirá para você dormir um pouquinho mais. Pedirá para você dormir mais cedo. Não vai trabalhar hoje de madrugada ou de noite. Tá bom? Então, quando a gente está no conceito velho, a gente pode entender tudo isso e falar, nossa, muito legal, Flávio, muito bom. Faz todo sentido, né? Intelectualmente, não vai fazer diferença nenhuma para você. Tá? Então, vou trazer aqui alguns exemplos, talvez do que você já tenha vivido, né? Para ir evidenciando isso. E sair só do conceito, sair só do intelecto, tá bom? Então, quantas vezes você já falhou com um prazo com alguém? Talvez algumas, talvez muitas, né? Tá. Quantas vezes essa pessoa foi rude, ficou nervosa e quantas vezes, não a mesma talvez, né? Mas quantas vezes as outras pessoas foram compreensivas? Eu acho que valeria a pena fazer um levantamento meio rápido, assim, lembrando algumas coisas, né? Tá. Independente da reação da pessoa, adiantou alguma coisa? Por exemplo, vamos dizer aquela pessoa que teve uma reação lá, ficou nervosa e tal. Tipo, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Às vezes até piorou a situação. Às vezes piorou a sua relação, a sua motivação foi mais para baixo ainda. Percebe? Agora, ao contrário, quantas vezes você se surpreendeu com a reação positiva da situação, diante da situação, dessa outra pessoa, né, diante da situação? E muitas vezes foi essa reação positiva porque ela entende também que ela também às vezes falha, que ela também tem só estou levando para um outro espectro aqui da conversa, que trazer um pouco de realidade, né? Porque pode acontecer que alguém vai ficar nervoso. E aí, Flávio? Né? Esse é o ponto, tá? Mas muitas vezes a pessoa ela tem uma reação positiva diante dessa situação. E é aí que muitas vezes até você mesmo se encontra num momento onde a pressão que você estava se impondo, porque se ela não ficasse feliz, porque você não entregou, você ia se sentir mal, então estava aquela já pressão, certo? Já acontecendo aqui com você. Isso daí, essa reação diferente dela, te chocou. E junto com isso, talvez tenha trazido, né, uma experiência de alívio, de leveza. E isso produziu uma capacidade e um ânimo para você ir lá e executar até mais rápido do que você estava prevendo. Isso já aconteceu comigo. Então perceba o que aconteceu aqui. Você estava lá sob pressão e tal, porque vai dar nhaca, né? Vai dar nhaca. E aí, tal, pum, não entreguei, pronto, nhaca, vou engolir e tal. E aí, não foi tão ruim assim, né? Até levei lá sei lá, uma bronquinha e tal, chega para lá, mas a pessoa foi compreensiva, vamos conversar, vamos negociar, certo? E você se percebeu numa situação onde você sentiu alívio e pôde então produzir. Então perceba que quando que você produziu mais e melhor nesse cenário todo? Quando aliviou.
né? E aí, quem é que está colocando a pressão? É o outro mesmo? Essa é uma questão para sua reflexão, tá? Não tem isso. Então, recapitulando aí, né? Não existe vínculo do seu bem-estar com o externo. Toda a sua experiência de vida, ela é relacionada com como que você está vendo, como que você está percebendo toda a situação, como você está percebendo as suas expectativas com relação ao outro, o que você está imaginando que vai acontecer, se atingir o prazo, se não atingir o prazo. Não, se atingir, nossa, eu vou ser muito feliz. Tá errado também. A sua felicidade não tem vínculo nenhum com atingir o prazo, tá bom? Acho que eu falei disso. Que é uma das ideias que a gente tem, né? Olha, conquiste um objetivo e se faça feliz. Ou seja, a felicidade vem da conquista do prazo, do objetivo. Tá bom? Ótimo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho, no que a Elis falou. Ontem peguei uma atividade que estava procrastinando e fiz o que você sugeriu na terça. Aos poucos fui observando o que desenrolou sem sofrimento. Ótimo. Aquele lance de dar o primeiro passo e se observar. Perfeito, Elis. Não sei se você está aí ainda. Ótimo, muito bom. Deem essa oportunidade de vocês observarem que é fato o que eu estou falando e não que é uma receita, certo? Então, a Elis lá observou. Isso, ótimo, Elis, que você está aí. Então, dar o primeiro passo, né? Eu não estou falando, olha, só pode agir quando você se estiver se sentindo bem. Cara, se for assim, você está lascado, tá certo? Porque aqui varia. O nosso humor, o nosso bem-estar, ele está variando. E às vezes varia bastante para baixo, tá certo? Se for assim, você está lascado, aí você não faz mesmo. Agora, o fato de você executar ou fazer alguma coisa não está necessariamente vinculado à à vontade de fazer. Então, dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. Observa, porque é o que eu tenho observado em mim mesmo, né? Ao longo desses anos. Vou lá, começo a dar os primeiros passos, tal, de repente desenrola, você fala, caramba, meu, eu achei que ia demorar 6 horas e fiz em 1 hora. Muitas vezes acontece isso. Como eu falei para vocês, essa semana aconteceu comigo. Deixa eu ver outros comentários aqui. Dar um alô aqui para o pessoal. Então, aqui no Insta, Rafa, tá aí, show de bola. Indira, Lani, Antônio, Simone, Leila, Leandro, Paulo. Leandro, show de bola. Lani, o tema parece de gente grande, mas na sua opinião, como auxiliar as crianças quando elas estão enrolando para fazer as tarefas da escola? Ótima pergunta, muito boa pergunta, né? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos? Olane, olha só, eu já falei isso e vou sempre falar com muito prazer, né? A melhor forma de ensinarmos os nossos filhos é através do nosso próprio exemplo. Se eu sou uma pessoa acelerada, eu estou sempre fazendo alguma coisa, estou cobrando os outros que façam a mesma coisa no mesmo ritmo, eu estou atropelando o meu ritmo natural e estou também atropelando o ritmo natural deste outro ser humano, tá? Que é completamente diferente, que experimenta a vida completamente diferente. Então, só de eu entender que existem ritmos naturais e que o meu é diferente do dele, já abre um espaço para eu observar melhor em que momento que aquela criança está. Se ela está num momento de procrastinação efetivamente, ou se ela está no momento que ela precisa ali de uma pausinha mesmo, e a gente ser mais, não é nem ser mais resiliente, ou entender, acho que melhor, entender melhor a situação, o que está acontecendo, né? Porque quando a gente está muito acelerado, a gente não consegue nem perceber isso, e a gente quer atropelar e passar por cima de tudo e fazer com que eles façam do jeito que a gente acha que tem que fazer, e na hora que a gente acha que tem que fazer. Mesma coisa, Lani,
por exemplo, comida, né? Almoçar, né? Tá na hora do almoço, tem que comer, né? E quantas vezes eu mesmo faço isso, né? Por quê? Porque, cara, a dinâmica da casa e todo mundo, e depois se deixar para depois atrapalha, né? Mas recentemente aconteceu com meu filho. Ele falou, mas eu não tô com fome. E eu fiquei de boa com isso, respeitei, né? E ele também ficou de boa. Ele realmente não estava com fome e ele estava respeitando o próprio movimento do sistema dele, que estava falando, não, não quero comer, tá? E nem tinha comido besteira, nada antes, tá bom? Realmente ele não estava. Então, se a gente puder olhar com um lado menos mecânico, né, os ritmos, o dia a dia nosso, das crianças, a gente vai poder entender melhor essa dinâmica. Flávio, mas tem hora que está extrapolando. É verdade, e você ter esse discernimento vai fazer com que você atue muito mais precisamente. Em vez de estar atropelando o ritmo dele, talvez você vai ter que ir lá dar uma bronquinha, uma puxadinha, né? Porque, ó, né? Tem coisas para você fazer. Né? Então, fazer esses ajustes, às vezes, conosco mesmo. Por isso que eu falei sobre calibração. Eu falei sobre calibrar como você está se sentindo. E isso você vai ensinando o seu filho a também se observar. E pegar aquele momento que ele está animadão e ir lá e, cara, fazer a tarefa que ele tem que fazer para a escola, para o estudo. Então, e talvez naquele momento que ele não está desenvolvendo, não está desenvolvendo. Filhão, dá uma pausa. Quem sabe uma pausa é o que você está, é o que o seu sistema está pedindo, tá bom? Então não é tema de gente grande, não. É tema para todos nós. Show de bola. Teve um comentário também no nosso último vídeo, né? Falando sobre o quanto que nós não observamos ao nosso redor. Acho que foi isso que foi falado. Eu nem sei se a pessoa está aqui, né? Eu não conheço. Falou, né? Quanto que nós não observamos as coisas aqui fora. É verdade. Mas também, por exemplo, os filhos, né? Então, acho que era isso que essa pessoa estava se referindo. Mas também quanto que nós não observamos aqui dentro, o nosso mundo aqui dentro. Que está fechado e muitas... Não que o mundo esteja fechado, mas a gente está fechado para olhar para lá. Porque a gente só é atraído aqui para fora, para as coisas, para o eletrônico, para as telas e para as atividades e para o trabalho. E a gente, quanto que a gente não está percebendo e olhando aqui para dentro. Lani, depois manda aí se você tiver aí ainda, se eu respondi, ou manda nos comentários depois que eu sei que você vai assistir o vídeo. Deixa eu ver aqui quem mais, eu acho que teve mais comentários aqui. A Elis, né? Pois é, eu concluí rapidamente. Isso mesmo, eu também percebo muito isso, Elis. Muito, muito, né? Parece que aí, essa é a resposta para aquela pessoa que fala assim, cara, eu não tenho tempo para fazer nem as coisas que tem que fazer, e quanto menos eu vou ter para fazer pausa, né? Ou o meu sistema nunca vai pedir pausa, tá certo? A Lani falou, nem sempre vai dar certo, né? Eu falei, não vai. Nem sempre, Lani. Quando a gente está envolvendo um outro ser humano, não precisa ser só uma criança, né? Às vezes é um maridão, né? Quando a gente está... Ou aluno, né? A importância maior de todas, e eu vou reforçar e continuo reforçando isso, é você se conhecer. Quanto mais você se conhecer em profundidade, mais você conhecerá o outro. Mais você poderá entender o outro. Melhor você vai atuar nos momentos em que tem que atuar, né? Talvez com clareza mental, mas com uma bronca, com um puxãozinho de orelha, né? Metafórico, hein, gente? Tá bom? Depois eu vou falar, Flávio tá falando para puxar a orelha. É, metafórico. Hoje em dia tem que tomar cuidado, né, com o que fala. Mas vamos lá. Então, quanto que a gente não olha aí pro nosso mundo interior, né? Tá bom? Estamos aí com o tempo estourando, mas ainda quero passar mais umas coisinhas aqui. Então, importante, tá?
Falei para vocês sobre a mudança de conceito, né? Assim como eu não estou aqui querendo propor para você uma luta contra as suas crenças, né? Ah, não, vamos destruir a sua crença, vamos fazer uma programação de quebrar crenças, certo? Não é isso. Eu também não estou querendo que você lute contra a sua procrastinação, ou o que você entende como procrastinação. Tá certo? Não estou propondo isso, né? E não quero que você faça isso. Quanto mais atenção você der para isso, mais disso você vai colher. Perceba isso na sua vida. Importante também. Então, tem uma coisa interessante também, né? A autossabotagem. Então, aquela pessoa que fala, não tem tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Fala para ela desligar o YouTube, Facebook e WhatsApp por um dia, por exemplo. Só um exemplo, hein? Só tô dando um exemplo aqui, né? Então, quantas vezes você está se enganando, dizendo que não tem tempo, né? Tá fazendo muitas outras coisas que não vai trazer resultado nenhum para você, mas você está ali fazendo porque você acha que você tem que estar fazendo coisas, certo? Então, você está fazendo um monte de coisa aí, pá, não sobra tempo para fazer aquilo que você precisa fazer, que é importante ser feito, ou talvez que seja urgente ser feito, e é uma autossabotagem. Agora, interessante é que quem está nessa autossabotagem não enxerga. Não enxerga, não percebe, tá? Na maioria das vezes, não percebe. Por quê? É só com clareza mental que você percebe a autossabotagem. Quando você está lá embaixo, você está se auto-enganando na sua própria ilusão de que não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, né? E então eu procrastinar, não é nem procrastinar, é porque eu não tenho tempo. Eu não sou procrastinador, eu não tenho tempo. É essa enganação que você faz com você mesmo, tá bom? E aqui estado mental, lá embaixo. Por isso, né? Eu não vejo um outro caminho. Eu não vejo um outro caminho. A não ser você conquistar maior entendimento dos conceitos, a não ser você jogar muitos mal entendidos fora e você passar a cada vez mais estar num outro nível, num outro nível de consciência. E aí sim, você terá muito mais clareza de quando vem uma ideia de autossabotagem, de quando vem uma ideia de, deixa eu dar uma enganadinha aqui, né? Assim como a criança às vezes engana os pais, depois ela começa a enganar ela mesma, quando vira adulto. Não tem mais o pai, a mãe para enganar, ela engana ela mesma, certo? Mas nem percebe. Então, se você não... Eu só vejo esse caminho. Se não for assim, se você não der este passo de transformar o conceito, você não vai experimentar alta performance sem esforço, como eu tenho repetidamente falado aqui, né? Você não vai experimentar a alta performance sem esforço. Alta performance tem bastante trabalho, mas ela pode ser sem esforço. Tem muita gente que tem alta performance, mas deixa pedaço para trás. Vai deixando pedaço, vai deixando vida, vai deixando pessoas, vai deixando saúde. E, eu sou o cara da alta performance, tá certo? O caminho do herói. Se você não sabe o que eu tô falando, vai seguindo a gente aí. Em algum momento a gente fala de novo sobre o caminho do herói. Para você, então, elevar o seu nível de consciência, jogar esses mal-entendidos fora, tem que fazer igual a Elis fez, né? Tem que experimentar por você mesmo. Tem que essa vontade de você, ou pelo menos, eu ainda não entendi nada do que o Flávio falou, não entendi, não está trazendo efeito nenhum, mas estou interessado. Pronto, é o suficiente. Eu quero essa oportunidade para mim, eu quero aproveitar a oportunidade que está sendo dada para mim, né? De quê? De poder transformar a minha vida de uma forma natural, sem esforço. Eu quero poder viver a vida sem ansiedade, sem estresse, de forma simples e duradoura. Eu quero. Pronto. É o bastante. Muitos passos dados já. Esse seu querer, né?
O próximo passo, começar a observar se o que eu estou falando aqui efetivamente acontece, certo? Rapidinho aqui, os comentários da Lani, vamos ver. Nem sempre dá certo. As crianças têm seu ritmo próprio, muitas vezes somos cobrados a cobrar. Isso, Lani. Aí, por isso que vamos voltar lá no início da nossa live, né? Então, eu sou cobrado, né? Sou cobrado para que eu cobre uma outra pessoa, e se eu não, e se esse resultado não acontecer, vai vir uma paulada, né? Então, quanto mais você estiver livre, né, se sentir efetivamente e de verdade livre, que o seu bem-estar não depende disso, né? Não quer dizer que não vai vir a paulada, né? Não quer dizer que a outra pessoa entendeu isso. Oh, nós estamos num mundo maravilhoso. Não, mas você vai conseguir encontrar maneiras de lidar com o seu filho, por exemplo, para obter o resultado de uma maneira muito mais tranquila, né? Muito mais sábia, Lani, muito mais sábia, tá bom? Rafa mandando um abraço, já estou finalizando aqui, Rafa. Segura mais um pouquinho aí, bem rapidinho, tá bom? Então, fechamos por hoje, já fiz o nosso resumo do dia também. É sempre uma honra ter você aqui, né? Muito obrigado pela sua presença. Terça não, amanhã. Amanhã, então tem uma live, né? Uma entrevistada, e ela é da área da alta performance, né? A Bárbara, vamos conversar com a Bárbara amanhã. A Bárbara já esteve aqui conosco no canal, estará novamente. Vamos ver como que está a jornada dela e vamos falar um pouquinho sobre tudo que falamos essa semana aqui também, porque ela pode trazer alguns exemplos aí para nós, tá bom? Então, amanhã nos vemos 15 horas, 15 minutos aqui neste canal. Muito obrigado, Deus abençoe você, um ótimo restinho de dia e tchau, tchau.